Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre esta personagem aqui, a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na última aula eu já pude ver que ela é uma das personagens que vocês mais gostam da Turma do Sítio. E eu também vou dizer que eu gosto muito da Emília. Identifico muito com a personalidade dela e vamos saber o porquê? Olha só, a Emília, talvez você fique aí pensando, acha, ela é bem novinha, né? Mas eu vou te dizer, ela já tem mais de 100 anos. Porque a sua primeira aparição, a primeira vez que ela apareceu, foi no ano de 1920. Já sabemos que ela foi criada pelo Monteiro Lobato, o autor de toda a obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, dos personagens, foi ele quem criou. Assim como ele criou a personagem Emília. Na história, nos livros, a Emília surgiu em 1920 no livro A Menina do Narizinho Arrebitado, A Menina do Narizinho Arrebitado, que no caso seria a Narizinho. Mas professor, como que ela apareceu na história do nada? Não, a Emília, olha como Monteiro Lobato pensou. A Emília, ela foi criada, feita na história pela tia Anastácia, aquela senhorinha preta que trabalha lá no sítio. Vocês conhecem, né? Então, ela criou, confeccionou a Emília. Pegou o pano, porque naquela época as bonecas não eram assim como são hoje, que a gente compra essas bonecas de plástico, não sei qual que é o material que é feito. Antigamente, as bonecas eram feitas de pano. As famílias, as próprias famílias em casa produziam suas bonecas, certo? Então, foi assim que ela foi feita, de pano. Pano, provavelmente, retalho, né? Aquele pano que não dá para usar mais. Então, por isso que no cabelo dela tem é, um pedaço que é de uma cor, outro pedaço que é de outra. Dá para ver o remendo dela. Por quê? A Emília, ela foi feita de pano, costurada, só que ela nasceu muda. Isso mesmo. E como será que ela fala, então, se ela nasceu muda? O doutor Caramujo foi consultar, então, a Emília, que nasceu muda, e deu a ela uma pílula falante. E ela começou a falar, abrindo aí a torneirinha de asneiras. Porque a Emília, ela fala muito. Ela reclama, ela é sem educação. Não é nessa parte que o tio Lucas se identifica com ela. Eu me identifico um pouco com ela porque ela gosta de falar, de se comunicar. Ela não para quieta, igual ela tá ali pulando, o tio Lucas vai explicando também, vai mexendo a mão. Então, em algumas partes, o tio Lucas se identifica muito com ela. Mas ela é meio sem educação, né? Muito grosseira, não respeita os mais velhos. E. Mas ela é uma boneca. Então ela não fica doente, ela não sente dor. Se ela estivesse aqui no meio de nós, ela não precisaria se preocupar com o coronavírus, pois ela é uma boneca. Então, pessoal, a Emília é uma boneca de pano que já tem mais de 100 anos. Olha só quanta informação. Então não é de hoje que nós temos aí a Emília. E você já sabe que Monteiro Lobato viveu há um tempo atrás. Não é um autor da nossa atualidade que vive nos dias de hoje. É um autor que escreveu lá atrás. E suas obras continuam vivas. Por quê? Nós temos desenho do Sítio do Capão Amarelo, que eu acredito que foi assim que vocês conheceram, né? As obras do Monteiro Lobato. A série também, que tem os personagens de verdade, são humanos que representam os personagens. Então, a obra do Monteiro Lobato é muito rica e está viva, certo? É claro que algumas coisas que estavam lá nos livros já não faz parte mais da nossa realidade, assim como uma boneca de pano. Hoje a gente não
vê muito boneca de pano para comprar. A gente vê as bonecas de plástico, não sei ao certo qual é o nome do material que é feito a boneca. Acredito que seja plástico, mas de pano a gente não vê comumente aí as bonecas de pano, né? Porque não faz parte da nossa realidade nos dias de hoje. Mas a Emília, ela é uma criança aí que tem mais de 100 anos. Então essa personalidade dela, de como ser criança, uma criança levada, que gosta de brincar, mas como ela é uma boneca, ela não sente-se cansada e como uma criança de verdade, né? E também, olha outra curiosidade. A Emília, Monteiro Lobato criou a Emília. E olha só, o Monteiro Lobato, ele tinha algumas críticas para fazer, algumas coisas para falar, e ele não tinha a coragem que ele deu para a personagem Emília. Ele admirou aquela coragem, toda aquela vontade, aquela. Toda a torneirinha, né, de asneiras que vivia ligada da Emília. Ele admirou. Então ele pensou: vou dar falas que seriam minhas, meus pensamentos, para a Emília falar, já que ela tem coragem. Então, muitas coisas que a Emília falou, criticou, fez, foi pensamentos aí do Monteiro Lobato criticando a sociedade, criticando o que estava acontecendo também. Então, a Emília é uma personagem muito importante, é, que muitas crianças se identificam aí por essa esperteza dela, né? Essa vontade de brincar, de conversar, de não parar quieto. E acredito que na quarentena muita criança está sendo assim como a Emília, não é verdade? E vamos então para a atividade. Vocês assistiram ao vídeo, agora vocês têm aí uma música da Emília para vocês saberem um pouco mais sobre essa personagem tão importante.